Olá! Já pararam para pensar por que a gente segue um monte de regras que, na verdade, nunca foram escritas em lugar nenhum? Ou, sabe, aquela pressão que a gente sente para agir de um certo jeito, mesmo quando não tem ninguém olhando? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessas forças invisíveis. E, para guiar a gente nessa jornada, vamos contar com um dos gigantes da sociologia, Émile Durkheim. Vamos juntos descobrir como a sociedade nos molda sem que a gente nem se dê conta. Então, o nosso roteiro é o seguinte. A gente começa falando sobre as regras invisíveis do jogo que todo mundo joga. Depois, vamos decodificar a ideia principal de Durkheim, o tal do fato social. A partir daí, a gente vai ver como isso tudo vira os blocos de construção da sociedade. E claro, vamos tentar entender onde a gente se encaixa nisso tudo. Para fechar, vamos trazer o pensamento dele para os dias de hoje e ver como Durkheim explica o século XXI, especialmente nossa vida online. Bora começar? Ok, começando então com a primeira parte, as regras invisíveis do jogo. É aqui que a gente começa a puxar aquele fio da meada, sabe? Para entender de onde vêm essas pressões sociais que a gente sente no dia a dia, mas que raramente paramos para pensar sobre a origem delas. Pensa bem, por que será que a gente escolhe um tipo bem específico de roupa para uma entrevista de emprego? Ou por que a gente se cumprimenta com um aperto de mão de um jeito e não de outro? É curioso, né? Ninguém entregou um manual de instruções, mas, de alguma forma, todo mundo parece saber como o jogo funciona. Essas são exatamente as regras invisíveis do jogo social. E aqui está o ponto central da coisa toda. A sociedade não é só um monte de gente junta. Não, ela é como se fosse uma entidade com vida própria. Uma força que existe muito além de cada um de nós individualmente. E foi justamente um sociólogo francês, Émile Durkheim, que se dedicou a dar um nome e, mais importante, uma estrutura para a gente conseguir entender esse poder todo. Beleza, vamos para a segunda parte. Decodificando o fato social. Porque essa força toda que o Durkheim percebeu, ela tem um nome. E entender o que é o fato social é, sem dúvida, a chave para a gente conseguir abrir a porta e entender todo o pensamento dele. Mas afinal, o que diabos é um fato social? Basicamente, são maneiras de agir, pensar e sentir que vêm de fora para dentro, são externas a nós. Pensa, por exemplo, na língua que a gente fala. Ninguém aqui inventou o português. Ele já estava aí e a gente é meio que obrigado a usar para se comunicar. O mesmo vale para o dinheiro, para as leis, para a moral da nossa sociedade. São como correntes sociais que nos guiam, que nos carregam. E para entender bem, Durkheim dividiu isso em 3 características. Primeiro, é geral, ou seja, vale para todo mundo na sociedade, não é uma coisa individual. Segundo, é exterior. Isso significa que existe fora da gente. Já estava aqui quando a gente nasceu e vai continuar por aqui depois que a gente se for. E o terceiro, talvez o mais importante, é coercitivo. Ele nos pressiona a agir de certo modo. Quer um exemplo? Tenta ir trabalhar amanhã e falar em outra língua, ou tenta pagar o pão com uma moeda que não existe. A gente sente na pele a consequência, né? É como se fosse uma gravidade social, uma força que nos mantém mais ou menos no lugar. Certo. Entendido o que é um fato social, vamos para a terceira parte, os blocos de construção da sociedade. Agora a gente vai ver como esses tijolinhos invisíveis, os fatos sociais, se juntam para construir as estruturas gigantescas que a gente vê ao nosso redor. E a base de tudo, o ponto de partida é a interação social. É no simples ato de dar bom dia pro vizinho, de esperar na fila do pão. É nesses momentos que a gente está, na verdade, colocando os fatos sociais em prática. É no nosso cotidiano que essas regras invisíveis ganham vida e se tornam concretas. E o que acontece quando essas interações se repetem dia após dia? Elas começam a formar a próxima estrutura, que são os grupos sociais. Aí a gente está falando da nossa família, da nossa galera de amigos, do pessoal do trabalho. São os primeiros lugares onde a ideia de nós começa a fazer sentido de verdade. Mas o Durkheim também percebeu que nem todo grupo é igual. Pensa só na diferença gritante entre a nossa família e o nosso local de trabalho. A família seria o que ele chama de comunidade, um lugar de laços fortes, pessoais, de tradição. Já o trabalho se parece mais com uma sociedade, onde as relações são mais impessoais, sabe? Mais práticas, baseadas no que cada um faz, em contratos. E essa diferença fica super clara com essas 2 imagens. Olha só da esquerda, essa estilogravura do J. Borges. Ela passa total essa sensação de comunidade, né? De cultura compartilhada, de tradição, de gente conectada. Agora, olha para a fábrica, na direita. Ali o que a gente vê é uma sociedade. Tudo organizado, funcional, mais frio, mais impessoal, onde cada pessoa tem um papel econômico bem definido. Ok, vamos para a quarta parte. Onde a gente se encaixa? Já falamos das grandes estruturas. Mas e a gente?
Como é que cada um de nós encontra o seu lugar nesse mapa social gigante? Bom, toda sociedade tem um jeito de se organizar. É como se fosse uma planta baixa, ou até mesmo um prédio com vários andares, que distribui as pessoas em diferentes camadas. Isso tem um nome: estratificação social. É a hierarquia que acaba definindo quem tem acesso a quê, as oportunidades de cada um. Aquela imagem da fábrica que a gente viu, ela é um exemplo perfeito de estratificação. Lá no topo, os donos, um pouco abaixo, os gerentes, e na base, os operários. E essa hierarquia não é só sobre quem manda em quem. Ela define poder, salário, status, as oportunidades que cada pessoa vai ter na vida. E dentro dessa estrutura toda, cada um de nós ocupa uma posição. Isso é o que a sociologia chama de status social. Dá para pensar no status como se fosse o nosso endereço específico nesse mapa da sociedade. E se o status é o nosso endereço, o papel social é tipo o roteiro que a sociedade entrega pra gente junto com esse endereço. É o conjunto de comportamentos que se espera de quem ocupa aquela posição. Por exemplo, a gente espera que uma pessoa com status de médico haja de um jeito bem diferente de alguém com status de paciente, certo? É isso. E chegamos na nossa última parte, Durkheim no século XXI. A gente tem que pensar, tudo isso foi escrito há mais de 100 anos. Será que ainda faz sentido no nosso mundo de internet, de rede social, de inteligência artificial? E a resposta, surpreendentemente, não é só sim. Talvez essas forças invisíveis sejam hoje mais importantes do que nunca. Pensa bem, as redes sociais são verdadeiras fábricas de fatos sociais, funcionando 24 horas por dia. Os memes que viralizam, os desafios do TikTok, até aquela etiqueta não escrita sobre como responder a um e-mail ou a uma mensagem de WhatsApp. Tudo isso são regras que não estão em nenhum manual. Elas existem fora da gente e exercem uma pressão danada para a gente seguir e se sente parte do grupo. E cada clique, cada curtida, cada compartilhamento que a gente faz, por mais bobo que pareça, na verdade é como se fosse um voto. É a nossa pequena contribuição na construção dessas enormes correntes sociais digitais que, no final das contas, voltam e nos moldam. E isso nos deixa com a pergunta final para a gente refletir. Nesse mundo digital de hoje, será que essas forças sociais que o Durkheim descreveu ficaram mais fracas, dando mais liberdade para a gente? Ou será que o contrário aconteceu, e elas se tornaram mais rápidas, mais intensas e mais poderosas do que ele sequer poderia ter sonhado? A reflexão fica aí. El de Carmelo.